As mentes cativas à palavra de Deus. Amém. Queridos, título da palavra, a porta de Deus a seu tempo. Esta palavra nos ensinará duas coisas. Uma delas, a gente não querer tomar posse daquilo que não é para a gente. Segunda parte, não querer tomar posse daquilo que é de Deus para mim fora do tempo. Não antecipar. Em Eclesiastes capítulo 3, fala sobre a gente vigiar com ansiedade. A ansiedade vai querer nos forçar a abrir uma porta que já é de Deus, mas antes do tempo. Em Eclesiastes 3, versículo 1, 11 e 14, Eclesiastes 3, 1, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. E há um tempo para todo propósito. Deus, no versículo 11, fez tudo formoso no seu devido tempo. Duas coisas. Quando Deus faz, Ele vai fazer algo perfeito. A segunda, tem um tempo para isso. E o que nós vamos aprender hoje aqui, é não queremos driblar esse tempo, manipular esse tempo. 11, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nem se lhe deve tirar. O que a ansiedade faz com a gente? Ela quer nos empurrar, nos forçar a driblar o tempo de Deus. A ansiedade quer nos fazer encurralar Deus. O Senhor não falou? E cadê? Queridos, em Lucas capítulo 15, falando do filho pródigo, nós vamos aprender dois princípios hoje. Lucas 15, versículos 12 a 16. Todo mundo conhece essa história que o Senhor Jesus conta de um pai que tem dois filhos. O maior, primogênito, está comportado aí, perto do pai, não fez nada de errado. O mais moço pediu antecipação, enfim, emancipação. Me dá o que é meu, estou indo, tenho planos. Não saiu corrompido da casa do pai, vale a pena destacar isso. Não saiu já com más intenções, porque ele não roubou nada do pai. Ele pediu ao pai que lhe dê o que o pai achar que é dele. Não saiu no mesmo dia, já que o Senhor acaba de fazer a distribuição, tchau. Ficou lá um tempo, é o que vamos ver. Saiu pela porta da frente, mas vamos falar algo sobre também a vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva de Deus não te dá garantia nenhuma. Lucas 15, versículos 12 a 16. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que o Senhor achar que eu mereço. E o pai lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu. O filho menor pediu, o pai já falou: o filho maior, essa parte é tua. Passados não muitos dias, repara que o filho pródigo não saiu na mesma hora da casa do pai, ficou lá um tempo. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui já quero adiantar um princípio. A partir do momento que você quer forçar Deus a não fazer a vontade perfeita dele com você, a permissiva, você já está sem garantias. Número 2, tudo que você forçar Deus fora do tempo a você pegar, eu já estou te adiantando, você não vai gastar com aquilo que você achar que vai gastar. É o que diz aqui. O filho pródigo saiu da casa do pai com projetos e intenções, mas o dinheiro foi usado para outra coisa. O dom que Deus quer te dar, Ele já te deu. Mas Ele vai evidenciá-lo no dia, no minuto, no segundo já determinado na tua vida. Se você forçar esse dom um dia antes, você não vai usar esse dom para aquilo que você achou que ia usar. E vai se tornar um problema.
O casamento que Deus quer te dar, ele pode ser daqui a um mês, se você forçar 10 dias antes. Esse casamento que você está achando que é de Deus, não vai servir para o propósito que você está achando que vai servir. Quem dá glória a Deus aqui? No 14, depois de ter consumido tudo, passou uma fome infernal, foi trabalhar com os porcos, nem a comida dos porcos deixavam ele comer. Então ele pensou, volto na casa do meu pai, peço perdão, me arrependo. Quem sabe ele me oferece um trabalho como um escravo, pelo menos vou ter comida e dormida. Aí o pai, ele muito comovido, e fala, não vou te dar um emprego, você é meu filho. Você vai voltar a ser o filho que sempre foi. E você vai sentar na mesa, vai comer na mesma mesa que eu como, vai dormir na cama de filho, mas com um detalhe aqui. O pai faz uma festa porque esse filho voltou. O filho mais velho, primogênito, se revolta. Poxa, estou com o meu pai a vida toda trabalhando, dando bom testemunho. Nunca me fez festa para nada. E esse que apontou tudo isso faz festa para ele, não faz sentido. O pai está querendo consolar o filho maior. Versículos 31 e 32. Então o filho primogênito, triste daquele jeito, o pai, vamos lá, 31. Então lhe respondeu o pai, o primogênito, meu filho, tu sempre estás comigo, ponto vírgula, não terminou. O que diz aqui? Tudo que é meu é teu. 32, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. O que você entendeu aqui? 2 princípios. Quando o pai olha para o filho maior e diz, meu filho, tudo que é meu é teu, ele está falando de transferência natural. Ele está dizendo, vai chegar o dia que eu como pai vou partir para o céu e a herança, ela vai destinada já. Como quem diz, o pai está reconhecendo que o recurso tem o dia certo para ser repassado. Tem mais. Você que está comigo esperando esse dia, tudo que está aqui vai ser transferido a você. Teu irmão, nos alegramos porque ele voltou, ele reviveu, ele foi achado, mas ele não tem mais herança nenhuma. Desperdiçou o que lhe era por direito. Deus não é idiota. O que isso nos ensina, queridos? Há coisas destinadas a nós, mas se a gente forçar a barra com o nosso jeitinho aí, se a gente fizer nossas montagens, nós vamos acabar perdendo o que Deus prometeu. Porque não quisemos esperar o tempo de Deus. O filho maior que está esperando o dia da passagem vai acontecer. Mas o filho menor já não tem mais herança. O que isso me ensina? Se Deus me fala que um dia vai me dar uma igreja, eu não chego lá roubando um monte de filho de outra igreja, monto na cabeça deles e abro minha igreja embaixo. Mas Deus já falou. Deus falou que você vai casar, para ele, feminino, masculino, Deus falou que vai casar. Deus falou até que vai ser com este e com esta, não antecipe nada. Deus falou que você vai ter uma loja, não antecipe nada. Deus falou que vai te dar um dinheiro, que vai te dar um carro, não saia comprando o primeiro carro que vê. Ah, mas Deus já falou que esse aqui é azul e tal. Não antecipe, porque você vai ficar sem nada. E você vai dizer, Deus, o Senhor vai dizer, eu prometi. Mas a porteira do filho pródigo jamais deveria ter sido aberta. Guarda essa frase por resto da tua vida. O filho pródigo via uma porteira da fazenda da família. Enquanto ele está aqui, ele está com as insatisfações dele, está achando que está demorando para ele receber o que é dele. Era muito maior, muito melhor do que ter aberto aquela porteira ali.
que depois que abriu ela, passou por ela, nós sabemos da história, perdeu tudo. Só não perdeu a própria vida, porque ainda teve sabedoria para retornar. Existe uma porteira que a gente nunca vai abrir na nossa vida. Há uma porteira que só Deus vai abrir. É muito chato estar, diga comigo a palavra, de trás da porta. É muito chato. Chega uma hora, irrita, cansa. Poxa, não acontece. O Senhor promete, mas não vai. Sinto o cheiro, mas não vejo, não recebo. Acordo com a fé que é para hoje, mas não vem. É chato. Mas é 1000 vezes melhor do que você abrir uma porteira e atravessar, antes de Deus fazer isso para você. O que Deus te prometeu, tem hora, tem modo, tem minuto, tem segundo exato para acontecer. Deus já nos prometeu muitas coisas, mas em uma delas nós antecipamos a abertura da porta, não, queridos. Deus nos prometeu igrejas próprias. Eu não vou sair por aí, cara, dando cheque sem fundo para comprar a igreja. Ah, é fé. Fé é uma coisa, abrir uma porteira antes do tempo é outra coisa. O Senhor Jesus foi encurralado por Satanás para fazer uma demonstração de um filho de Deus. É tentadora a proposta, porque o Senhor Jesus veio para provar que é filho de Deus. Mas ele falou para o diabo falou para ele: pula daqui do cenáculo do templo, pula. Se pular é comprovado o filho de Deus, eu calo minha boca durante a tua existência na terra. O Senhor falou: não vou tentar a Deus. O que ele quis dizer com isso? Não vou abrir uma porta que Deus não abriu para mim. Lá na frente pegaram o Senhor Jesus para jogá-lo de um barranco muito maior, de um precipício. E lá ele virou espírito, se ocultou aos olhos de todos. Cadê ele? Sumiu. Porque lá atrás ele não tentou a Deus. Nós não vamos antecipar nada, queridos. Tudo que Deus nos prometeu está intacto. Ah, estou te assistindo, pastor, não sou da sua igreja. Deus não fala só com esta igreja, está falando com você que está pendurada comigo nesse canal. Deus está falando com você: aguarde o dono das promessas a cumpri-las no tempo dele. Quando ele te abrir a porta, tudo será diferente. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Quem aplaude o Senhor Jesus aqui? Uma vez me procuraram, isso muitos anos atrás, me procuraram com uma concessão de uma TV, lá na casa da mãe, lá na Saúde. E a pessoa veio orgulhosamente apresentar de Brasília, nada debaixo do pano, nenhuma maracutaia. E falando que já estava com a concessão na mão, para uma televisão, que não queria. Eu falei para ele: não precisa. E eu seria um malandro se pegasse dele e vendesse. Porque eu teria enganado a fé dele, teria usurpado o esforço dele. Porque ele não pegou para eu vender. Ele pegou, tinha certeza absoluta, esse político, que o apóstolo Wilson ia pregar para o Brasil na televisão. Eu não podia pegar e vender. Não precisa. Eu quase perdi a amizade desse homem por causa disso. Mas eu não vou antecipar o tempo de Deus. Não era a hora. Qualquer um que olhasse de fora diria: mas esse cara é um idiota. Concessão de uma TV. Não, é por eu não ser idiota que eu não aceitei. Porque não era tempo de Deus para mim. Mas você não tem promessas? Tenho promessas muito maiores do que uma TV. Tenho promessa para avivar o mundo inteiro. Eu estou preso a uma TV. Mas eu que não vou antecipar nada. Deus vai te dar promessas. Satanás vai querer te encurralar para você abrir a porteira. Você já entendeu o recado? Em 1 Timóteo 6,9 não fala só de dinheiro, não. Vamos ler isso? 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas, muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam, a pessoa leva para a ruína e perdição. Deus não está falando de dinheiro. Porque eu quero ficar rico e você também. Deus em 1 Coríntios 3, 21 falou que Ele é o dono da terra.
E tudo que ele fez na terra é para os filhos dele. Está aqui 1 Coríntios 3, 21. Portanto, tudo é vosso. Lembramos de Abraão. Deus prosperou ou não prosperou Abraão? Sim ou não? Lá em Gênesis 24, 1, saturou esse homem de recursos materiais. E Jó, e José, e Jacó, e Isaac, e Davi. Na tua vez? Em Isaías 1,19 diz, é o que está falando aqui, quem quiser me ouvir, me obedecer, crer em mim, comereis o melhor desta terra. Então esse versículo, os que querem ficar ricos, caem em tentação, não está falando de dinheiro, está falando de antecipações. É pessoa que não quer esperar o tempo de Deus, cansou. E talvez você tenha entrado nesse culto, você que ouve o áudio, você que me assiste agora, cansado hoje, cansada, atacados na sua fé, pela espera. Mas deixa eu te falar algo. Que bom que você continua detrás da porta onde Deus te colocou. Triste ou não, cansado, cansada ou não. Que bom que você está detrás da porta. Que bom que nós estamos detrás da porta aqui onde Deus nos colocou. Que bom. Não vimos ainda muita coisa do que oramos, cremos, recebemos promessas. Não vimos. Mas a gente não abortou nada. A gente não caiu em tentações perniciosas, loucas. Não se arrebentou, porque não abriu uma porteira que não era para abrir. Absalão é o exemplo exato do filho pródigo. Porque Davi tinha um primogênito. Davi fez um erro grave lá com uma mulher que matou o marido dela. E por causa disso ele perdeu o primogênito. E agora ele está vendo que o novo primogênito dele chama Absalão. Absalão vai dar o reino. Absalão era como o povo queria um rei. Diz que ele atendia visualmente a tudo que o povo queria. Absalão nem começou a falar do seu reinado, todo Israel aderiu a ele, porque é o herdeiro legítimo. E qual foi o problema verdadeiro de Absalão? Ele quis antecipar uma porta que já era dele. Ele foi lá, forçou uma barra, não era tempo. Igual o filho pródigo. Ficou sem a herança. Que mais? Perdeu a própria vida. Os que querem ficar ricos fora de hora, manipulando e forçando o que Deus está pedindo para esperar, se arrebentam mesmo. Jacó tinha uma bênção legítima. Jacó, o irmão dele, chegou, falou, olha, me dá esse prato. Jacó falou, olha, o que eu saiba, tem um anel de primogenitura que você não usa. Não vale nada para você, Esaú. Você quer me dar ele? Quero. E Jacó deu aquela lentilha, ficou com o anel da primogenitura com ele, legitimamente. Não é um impostor, aquilo é dele. E aí chega um momento em que Isaac vai abençoar. Puxa, a benção já é de Jacó. Deus tinha falado para a mãe no ventre: aborreci o menino que você vai chamar de Esaú, amei Jacó, porque o menor é o meu. Jacó sabia disso, por isso que a mãe amava muito Jacó, porque Deus tinha falado, esse é o meu. Mas o que ele quis fazer? Antecipar com um jeitinho, não sei se é libanês ou brasileiro. Foi lá, falou para o pai que era Esaú, engrossou a voz, colocou um pelo de não sei o que lá, e virou uma confusão, uma coisa. Ele quis antecipar, porque a mãe falou antecipe. Como assim? Antecipe. Olha, a benção era dele, mas ele sofreu o inferno por causa disso. Tudo que Deus nos prometeu aqui, queridos, vai estourar de repente. É aquela benção de Deus que não acrescenta dores, é suave. Porque o portal que você quer abrir de Deus, Ele vai abrir. Tudo que é por fé vai ser honrado. Mas deixa Deus fazer do jeito suave dele. Porque o jeito de Deus não causa feridas, não mata pessoas. E está lá Jacó de exemplo para a gente. Mesmo que seja teu, eu te falei no início da pregação, que aquilo que não é teu, não queira, não insista. E aquilo que é teu, não drible Deus.
não vai dar certo. Quem dá glória a Deus aqui? Agora, estar detrás da porta, queridos, é não ver as promessas cumpridas, mas você tem proteção. O gado, ele vive uma situação insuportável atrás da porta, porque lá no deserto que eu falo, floresta inabitada. Temos muito disso no Oriente Médio, tínhamos muito mais antigamente. Tem uma época de migração, ninguém sabia explicar. Até o dia que eu saí do Líbano, com 17 anos e meio de idade, ninguém sabia me explicar por que acontecia isso. Tinha uma migração gigante das raposas. Porque as raposas não vivem todas as raposas como um clã, são clãs. Mas tem uma época que elas se unem e migram. Não haverá pastor que consiga salvar o rebanho dele da mão delas. Só tem uma cura: pôr no curral e trancar. E tem uma segunda coisa, as geadas mortíferas. Isso acontece muito até hoje nos Estados Unidos, no Texas. Eu vi vídeos no YouTube, eu conheço. Se o rebanho sai, aquela geada, aquele frio, o rebanho não percebe, começa a ficar ofegante, até de manhã está tudo morto. E como o pastor vai explicar isso para o rebanho? Não tem como. O rebanho berra muito dentro daquele curral, porque dá muita compaixão. No caso das geadas, eu assisti um vídeo no YouTube, durou meses, que não é normal, mas durou. Compaixão daquele rebanho, você vê eles saindo depois de meses. Lá dentro eles berram muito, eles começam a dar coice um no outro, começam a morder as costas do outro, mas eles não sabem que o dono deles está mantendo eles de trás da porta. Porque se eles saírem, amanhã de manhã nenhum está vivo. Eles não sabem disso. A mesma coisa Deus está falando hoje para mim e para você. O tempo que eu não cumpri as promessas, eu estou te guardando atrás da porta. Eu conheço o perigo que está lá. Quando eu te der, ninguém vai mais tirar da tua mão. Não force nada. Continua confiando em mim, tenha paz. Nenhuma alma que confia em Deus será frustrada. E todos os que se frustraram, eles forçaram a porteira para sair. Olha o que acontece atrás de uma porta. Você tem um Mordecai que estava detrás de uma porta do rei. Foi lá por ele estar detrás dessa porta. O rei está lá para dentro, ele aqui. Ah, você nunca vai sair dessa? Não sei, estou aqui. Ele ouviu lá uns caras querendo matar o imperador. E aquilo ele relatou e viram que era verdade. Lá na frente, toda a história de Esther que conhecemos, Mordecai se torna o homem mais poderoso do Oriente Médio. Onde tudo começou? Detrás de uma porta. Quanta coisa Deus tem te dado atrás da porta. Você já é uma pessoa riquíssima. Só falta o cumprimento. É fichinha para Deus. Deixa eu te mostrar no geográfico para encerrar, o que é atrás de uma porta. Em Gênesis 18, 9 a 14, Deus não fala com Abraão só com Abraão. Gênesis 18, 9 a 14. Deus vem com 2 anjos. Abraão chama eles na porta da sua tenda para comer. Eles comem. E agora tem um diálogo. Deus falando com Abraão. Gênesis 18, versículo 9. Então, Deus com os anjos perguntaram para Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Ele não fala você terá um filho. Ele fala de Sara porque ele sabe que Sara está ouvindo. Então ele não fala: Abraão, você terá um filho. Ele fala: Sara, ela está ouvindo, terá um filho. Ponto. Que diz? Falando em geográfico, que diz agora? Quem consegue ler? Consegue ler aqui? Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, Sara, tua mulher, terá um filho, ponto. O que diz aqui agora? Sara, não, continua lá, volta. Volta no versículo. Sara, ou estava escutando aonde? Detrás da porta, lá na tenda, detrás dela. É o geográfico.
Deus sabe que ela está ali. E Ele fala dela. Ela está ouvindo. E ela está ouvindo e parece que tudo que Deus está falando nunca vai se cumprir. E parece que ela nunca vai sair de trás da porta, porque quem Deus chamou foi Abraão. E ela seguiu o marido dela. Tudo que Deus falou, falou com Abraão até agora. E ela está atrás da porta ouvindo a promessa sobre ela. Abraão e Sara já eram velhos. Riu-se no 12, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, meu Senhor, ainda vamos conseguir? 13, disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade eu darei a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo eu voltarei a ti, e Sara, que está ouvindo atrás da porta, terá um filho sim. Esta Sara recebeu a promessa de trás da porta. Quando o filho dela nasceu, ela saiu da porta. E agora ela está vendo nações e é tudo dela. É a mesma coisa comigo, com você. Nós estamos de trás da porta ouvindo promessas. E parece que não faz sentido, não é com a gente. Mas Deus está falando com você. Deus está falando com Abraão sobre você. E Ele está dizendo que Ele vai te tirar de trás da porta. Porque quando Sara apresentou o filho, essa é Sara, esse é o filho dela. Está no colo dela. E nações vieram do filho que veio dela. Eu vou te ler o versículo que tenho certeza que alguns estão pensando, mas ele não vai ler este versículo. Vou. Apocalipse 3:7, terminamos aqui. Apocalipse 3:7, para a gente lembrar para o resto da vida o que está escrito aqui. Ao anjo, ao pastor da igreja, escreve: estas coisas o Senhor Jesus está falando dele. Diz o santo: eu, Senhor Jesus, sou santo, verdadeiro. Eu que tenho a chave de Davi. O que diz aqui? Abre e ninguém fecha. Fecha. Leia para mim aqui. E ninguém é o mínimo que Ele espera de você. A porta que Deus fechou na tua vida e está dizendo que está fechada, não é para abrir. O diabo não consegue abrir. O único que abre é a gente. É o filho pródigo. Então, em tese, a porta que o Senhor abre, ninguém fechará. Dá glória a Deus por isso. Mas a porta que Ele mantém fechada para mim e para você, nós não vamos abrir. Quem crê em Deus aqui? Quem quer depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus? Quem quer renovar a sua fé e crer que toda a minha vida depende de Deus e eu não vou manipular coisa nenhuma? Levante a tua mão. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão por todas as vezes que deixei de crer no Senhor, duvidei do Senhor, deixei de crer nas promessas, se tentei manipular algo, se tentei forçar algo, eu peço perdão. Se quase abortei promessas, peço perdão. Se tentei forçar a porta que o Senhor manteve fechada. Mas hoje a minha confiança está estabelecida em Ti, por completa. Amado Espírito Santo, a Tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. O Senhor conhece os meus limites. Por favor, nunca desista de mim. Mantenha a minha ansiedade sob controle. Me ajude a confiar cegamente no meu Senhor Jesus. Me ajude a crer. Pai Santo, Paizinho querido, muito obrigado por me olhar e ainda ver em mim tantas riquezas. Obrigado por nunca desistir de mim. Por isso que eu mais uma vez afirmo:
não sei o que fazer com a minha vida. Eu devolvo ela nas tuas mãos. Diga para Ele: eu confio no Senhor, para que o Senhor abra as tuas portas na minha vida. Só no teu tempo. Eu sei que o Senhor já cuida de mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão no teu cérebro, na tua mente, e diga: eu arranco dos meus pensamentos toda dúvida, toda ansiedade, toda pressão pelo tempo, toda desconfiança da palavra de Deus. Eu expulso para longe de mim. E a partir de hoje, na minha mente, eu recebo a paz que o meu Senhor Jesus me dá. Eu e a minha casa confiamos cegamente no Senhor. Em nome de Jesus, amém. 2 minutos para você orar, povo do Senhor. 2 minutos, fale com Deus sobre a pregação que acaba de ouvir no teu coração. Enquanto isso, eu vou te mandando a palavra agora. Canta isso, povo do Senhor, canta. Eu quero andar pela fé, com os olhos em meu Senhor, descansando nas promessas, sabendo que Ele é fiel. Suas mãos não encolhidas estão, mas estendidas para me ajudar. Eu decido nele confiar. Sei que tu podes abrir o mar para me livrar. Sei que rasga os céus só pra me abençoar. Eu não sei como tu vais fazer, pois eu sei que tu podes chamar a existir. Sabendo que Ele é fiel, tuas mãos não encolhidas estão, mas estendidas para me ajudar. Eu decido nele confiar. Sei que tu
podes abrir, aleluia. Sei que tu podes abrir o mar pra me livrar. Sei que rasga os céus só pra me abençoar. Eu não sei como tu vais fazer, pois eu sei que tu podes chamar a existir aquilo que não existe. Oh, fiel, o meu Deus é fiel, fiel, o meu Deus é fiel, fiel, o meu Deus é Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Se inscrevam no Moças Meninas.